Eu quero compartilhar conselhos para viver um ano maravilhoso. Conselhos para viver um ano maravilhoso. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz o seguinte: mas a vereda, ou seja, o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Eu creio que podemos ter um ano maravilhoso, como o sol que nasce e ele vai crescendo. Eu oro para que esse ano seja maravilhoso e que você possa crescer, você possa prosperar, você possa em todas as áreas da sua vida e cada vez melhor. Como viver essa vereda, como viver essa jornada. E serve para você, serve para o seu filho, serve para o seu casamento, serve para você interno, todos os agentes, presta atenção, serve para todo mundo, coisas práticas para a sua vida, conselhos para viver um ano maravilhoso. Primeiro conselho, seja grato. Seja grato. Salmos 50, livro de Salmos 50, verso 23, diz o seguinte: o que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. Sacrifício de gratidão. Porque, gente, agradecer na alegria é reconhecimento que Deus colocou a mão. Agradecer em todo o tempo é um estilo de vida. Mas há outro tipo de agradecimento, agradecimento na dor. O agradecimento quando a gente não entende, o agradecimento nas perdas. Sim, você interno pode ser grato, você agente, você pai, mãe, você pode ser grato. Isso faz toda a diferença. E esse ano vai ser melhor. Cada dia pode ser melhor, cada mês pode ser melhor, se a gente tiver o coração grato. Então grava aí, gratidão faz toda a diferença, faz com que não apenas esse ano, mas a nossa vida seja maravilhosa. Segundo conselho, busque a Deus em primeiro lugar. Deus primeiro. Deus primeiro na minha vida, Deus primeiro na minha família, Deus primeiro nos meus pensamentos, Deus primeiro nas minhas atitudes, Deus primeiro nas minhas finanças. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no início, Deus no início. Quando Deus está no início, quando Deus é o primeiro, e gente, todas as coisas são acrescentadas. Quando Deus está em primeiro lugar, toda a nossa vida entra no lugar devido, ou seja, onde é que dinheiro precisa estar no lugar dele, onde é que família precisa estar, onde deve estar, o lazer onde precisa estar no lugar dele. E como é que as coisas estão? Elas passam a estar no lugar devido, no lugar onde existe paz, quando Deus está em primeiro lugar. Jesus fala, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seja grato, busque a Deus. Deus primeiro, no início, Deus seja o primeiro Deus. Terceiro conselho, para que esse ano seja maravilhoso na sua vida, saiba ser guiado pelo Espírito Santo. Saiba ser guiado pelo Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De repente você olha para mim e diz assim: mas pastor, no livro de João falou que quando a gente crê, a gente passa a ser filho de Deus. Pois é, João fala de filhinhos, bebês. Aqui fala de filhos maduros. Você quer que esse ano seja maravilhoso? Você quer que a sua vida seja maravilhosa? Você quer que cada dia seja melhor? Possa crescer como o sol, a aurora, crescendo cada vez mais. Você quer ser uma pessoa melhor? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa madura. Antes de decidir, escute o Espírito Santo de Deus. Antes de falar, já pensou? Escute o Espírito Santo de Deus. Antes de tomar uma decisão, escute o Espírito Santo de Deus. Na sua família, escute o Espírito Santo de Deus. Aonde você for,
Ei, aonde você estiver, literalmente, ei, você, aonde você estiver, sim, na sua casa, na sua cidade, no campo, você interno, aonde você estiver, sim, você vai ser uma pessoa madura se você escutar o Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 30, verso 21, diz, se a gente se desviar para a esquerda, e se a gente se desviar para a direita, atrás de nós, viremos uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eu oro para que esse ano seja um ano onde você tenha mais prudência, onde você seja mais sensato, onde realmente você possa ser uma pessoa de decisões acertadas. Por quê? Porque você escuta o Espírito Santo de Deus. Conselho número 4, não dê lugar à carne. Não dê lugar à carne. Gente, há uma luta constante entre o Espírito e a carne. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ali no livro de Romanos, no capítulo 7, ele diz assim, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu tanto desejo, eu não consigo fazer. E ele diz, o que acontece comigo? E ele disse que há um peso, há algo chamado carne, algo chamado pecado. E se a gente alimentar a carne, ela vai aparecer mais. Mas se a gente alimentar o Espírito, o nosso dia vai ser diferente, o nosso ano vai ser diferente, a nossa vida vai ser diferente. Como alimentar o Espírito? Eu preciso me alimentar da palavra. E a comida de ontem não enche o estômago de hoje. E a comida de manhã não enche o estômago de meio-dia. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quer ter um ano maravilhoso, quer ter uma vida maravilhosa? Se alimente da palavra. E a palavra vai alimentar o teu espírito. Jesus, quando ele teve fome, depois de 40 dias em jejum, o diabo apresentou-se para ele, disse para ele transformar pedras em pães. E Jesus saiu com a máxima, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, de toda palavra que procede da boca de Deus. Sim, da palavra a gente se alimenta. Como não dá lugar à carne, se alimente da palavra e seja cheio do Espírito Santo. Ande no Espírito, viva no Espírito. Já falei sobre ouvir a voz do Espírito. Se alimente da palavra, mas também se alimente do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Não dê lugar à carne. Ore. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. É forte. O Espírito é mais forte. O Espírito é mais forte. O Espírito é mais forte. O livro de Romanos, capítulo 8, fala que se a gente for transformado pelo Espírito, a gente realmente tem a verdadeira transformação. Guiados pelo Espírito, mas transformados, mortificar a carne pelo Espírito, nós teremos e gozaremos a vida eterna. Conselho número 5, tenha boas conexões. Boas conexões. Quem sabe, gente, não é transferindo a responsabilidade para outras pessoas, mas quem sabe você entrou nessa por causa de más conexões, más companhias, más amizades. Boas companhias fazem toda a diferença. Gente, você quer ter um ano maravilhoso? Decida esse ano. Além de você ser uma pessoa maravilhosa, uma companhia abençoada, decida andar com pessoas sábias. Decida andar com pessoas de Deus. Decida andar com pessoas de bons hábitos. Decida andar com pessoas que possam influenciar você para coisas boas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 33, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Um hábito leva tempo para ser construído. E, gente, a Bíblia diz que uma conversa, uma companhia, uma má companhia corrompe tudo aquilo que foi construído. Salomão afirma, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, ele afirma: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio,
mas o companheiro de tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio se torna sábio. Quer ter um ano maravilhoso, uma vida maravilhosa, um dia maravilhoso? Tenha boas conexões. Conselho número 6. Se firme em uma igreja. Se firme em uma igreja. Livro de Salmo 92, de 12 a 15, diz que o justo florescerá. O justo crescerá. Onde? Plantado na casa de Deus. Crescerá e florescerá plantado na casa de Deus. E o texto diz que na casa de Deus, ainda velho, vai dar fruto. Seja, nós teremos vida. Por quê? Porque há algo que só acontece na igreja. Você interno, como é que eu posso ficar na igreja? Não perca o culto. Você estar na igreja. Sim, você está agora na igreja. Ao estar reunido com pessoas, ao ouvir a palavra, ao sair aí onde você está nesse lugar. Você está na igreja. Faça com que seus filhos estejam na igreja. Oriente as suas esposas, sua família a estar na igreja. Não falte à igreja, não falte à igreja, não dê desculpa para não estar na igreja. Há uma promessa: quando nós estamos na casa do Senhor, nós crescemos e florescemos. Podemos orar em casa, sim. Podemos ler a Bíblia em casa, sim. Podemos louvar a Deus em casa, sim, mas é diferente quando a gente está na igreja. Há algo que acontece quando a gente está na igreja. Então, quer um conselho para esse ano ser maravilhoso? Você vai ter aí 52 semanas. Esteja plantado na casa de Deus. Não falte. Está alegre? Venha para a igreja. Está triste? Venha para a igreja. Está com problema? Venha para a igreja. Venha para a igreja. Não tem? Venha para a igreja. Está chateado? Venha para a igreja. Ei! Venha para a casa de Deus. Há uma promessa da palavra de Deus. Você cresce e floresce na casa do Senhor. Conselho número 7. Viva no temor do Senhor. Viva no temor do Senhor. O temor do Senhor descrito por Salomão no capítulo 8, no verso 12, diz assim no verso 13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu o aborreço. Aqui ele é específico, quer temer a Deus, é odiar o mal. Negar, não querer o mal, é levar Deus a sério. Desenvolva o temor do Senhor, viva no temor do Senhor, leve Deus a sério. Pecado é pecado, gente. Pecado é pecado. Mas também justiça faz com que a gente colha coisas maravilhosas. Andar na verdade liberta. Viver no temor do Senhor é desejar o bem, desejar a verdade, custe o que custar. Ei, o preço que for, mas eu decido pela verdade, eu decido pela verdade, eu decido pela palavra, eu decido pelo aquilo que Deus agrada, que agrada a Deus, eu decido pelo aquilo que é justo. O temor do Senhor faz com que o nosso ano seja maravilhoso, a nossa vida seja maravilhosa. Ei, decida os seus negócios no temor do Senhor, os seus relacionamentos no temor do Senhor. Viva na sua família no temor do Senhor. Aí interno, viva no temor do Senhor. Aonde você esteja, decida pelaquilo que agrada a Deus, leve Deus a sério. Quando andamos no temor do Senhor, somos pessoas sábias. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, existe justiça, existe honra. Deus nos honra. E algo sublime, rico, quando nós levamos Deus a sério. Não é ter medo de Deus. Não é medo de Deus. Temer a Deus é levar a Deus a sério. Conselho número 8. Siga a Jesus. Obedeça a Jesus e seja transformado por Jesus. Quer fazer com que esse ano seja maravilhoso? Quer fazer com que cada dia você possa crescer?
cada dia você possa brilhar, cada dia você possa ser melhor. Siga Jesus. Se Jesus já para a direita, vá para a direita. Se Jesus já para a esquerda, vá para a esquerda. Se Jesus para. Se Jesus dá meia volta, dá meia volta. Ei, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. Jesus seja o centro da tua vida, Jesus seja o centro da tua vida. E aí, quando você começar a aprender, quando você realmente começar a seguir, quando realmente você, onde Jesus for, você segui-lo. Ei, algo vai acontecer na sua vida, você vai passar a obedecê-lo. Obedeça a Jesus. Se Ele diz, obedece. Se Ele falou, obedece. Se Ele diz para perdoar, obedece. O que Jesus falou, obedece Jesus. Siga Jesus, obedeça Jesus e viva a transformação. Fundamento, processo e resultado. O fundamento é segui-lo, segui-lo. Jesus é o centro da minha vida. Jesus seja o centro da minha vida. A palavra de Jesus seja o centro da minha vida. Jesus. Jesus seja o centro da minha vida todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Jesus, eu vou seguir Jesus, mas eu vou desfrutar da transformação, porque eu passo pelo processo da obediência. Jesus não tem problema de autoestima. Jesus não tem problema se você disser assim, eu não gosto, ou eu gosto, Jesus, eu gosto do que o Senhor fala, mas se eu não praticar, não adianta de nada. Se não adianta de nada. Obedecer Jesus é ouvi-lo, mas colocar em prática a palavra de Deus. E aí, se eu tenho um fundamento de seguir o processo de obedecer, eu vou desfrutar da transformação de Jesus Cristo. Nono, conselho número 9. Ame a Deus sobre todas as coisas e sirva pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com coração, com toda a força, com entendimento, com profundidade, com seriedade. Ame a Deus e sirva pessoas. Essa é a nossa missão de vida. Minha missão de vida não é ser advogado ou contador, professor, marceneiro, pintor. Não, a sua missão de vida é amar a Deus e servir pessoas. E servir pessoas não é sobre o local, é a quem eu sirvo. Onde você estiver. Sim, você quer ter um ano maravilhoso? Atenção internos, olha aqui para mim. Você quer ter um ano maravilhoso? Sirva. Ame a Deus, sirva pessoas. Você pode servir aí sim, você pode servir. Os agentes, vocês estão ouvindo esse culto, ouvindo a palavra de Deus, quer ter um ano maravilhoso? Sirva pessoas. Aonde não é o lugar, é a quem eu sirvo. E você que está comigo, não é sobre igreja. Servir pessoas não é só o local, igreja. Quando eu amo a Deus, o amor de Deus precisa acontecer na minha vida. O amor de Deus precisa provocar na nossa vida várias coisas. Transformação, temor, amor por Jesus, amar aquilo que Jesus Cristo, que Deus ama, o amor de Deus. Mas o amor de Deus precisa provocar na nossa vida, trazer uma resposta minha e sua, provocar uma resposta minha e sua. Amar pessoas, servir pessoas, enxergar pessoas, tratar bem a pessoas, ter misericórdia com a vida das pessoas, fazer com que pessoas realmente sejam amadas. Amar a Deus e servir pessoas faz com que o nosso ano seja maravilhoso. Finalmente, conselho número 10, seja generoso. Se amar a Deus e servir pessoas é algo que transforma generosidade, é algo que glorifica o nome do Senhor Jesus. Ser generoso. Quer ser generoso? Generosidade não é sobre aquilo que eu tenho, é sobre aquilo que eu sou. Quantas pessoas esperam ter para dar? O generoso não espera ter, porque ele sempre tem. Ele pode não ter o dinheiro, mas ele tem braços que podem abraçar. Ele pode não ter o dinheiro, mas ele tem boca para abençoar. Ele pode não ter o dinheiro, mas ele tem a atitude de servir e de amar pessoas.
sobre igreja. Quantas vezes a gente acha que um dizimista e ofertante é generoso? Nem sempre, mas todo generoso é ofertante, é dizimista, ele serve em casa, na família, aonde ele for. Generosidade não é algo que eu faço com as mãos. Generosidade é algo que eu faço com o coração. Generosidade é o amor colocado em prática. Ei, quer um ano maravilhoso? Quer uma vida maravilhosa? Quer fazer com que aquilo que Salomão fala, quer prosperar, quer cada vez mais em todas as áreas crescer e brilhar? Seja generoso. Seja generoso. Eu vou repetir para você. Conselho número 1, seja grato. 2, busque a Deus. Deus em primeiro lugar. 3, saiba ser guiado pelo Espírito Santo. 4, não dê lugar à carne. 5, tenha boas conexões, boas amizades, ande com gente sábia. 6, se firme em uma igreja. 7, viva no temor do Senhor. 8, siga Jesus, obedeça a Jesus, seja transformado por Jesus. 9, ame a Deus e sirva pessoas. 10, seja generoso. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Que Deus abençoe sua vida ricamente.